Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de curso de capelão, Capelania Evangélica. Sou Sóstenes Pedrosa Alves, capelão e coordenador do curso da UCEBRAS, União dos Capelões Evangélicos do Brasil. Somos pioneiros aqui no estado de Minas Gerais e também no Brasil. Se você quer conhecer a história da nossa instituição, é só você ir no outro vídeo aí e procurar a história da capelania. O nosso presidente e fundador, Mário Lima, e sua família vai estar lá contando a sua história e o seu chamado. E estamos aqui para falar do reino, A visão da capelania é única e exclusivamente o reino de Deus sendo estabelecido. E como essa introdução dessa aula de capelania sistemática, eu quero tomar como base o texto sagrado que se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 31 a seguir, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com eles, então assentarão no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes da ovelha. E porá as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então lhe dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e foste visitar-me, estive na prisão e foste ver. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando estava estrangeiro e te hospedamos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? E o rei lhe responderá: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos me fizeste a mim. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então estes também responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, enfermo, ou na prisão, e não te damos assistência? Então lhe dirás o rei: Em verdade vos digo, que quanto a um desses pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Porque nós falamos e testificamos e ministramos esse curso por todo o Brasil, o curso de capelão ou de capelania. Porque esse curso é uma capacitação legal e espiritual para você saber como lidar em todas as áreas, da sociedade. Seja você trabalhar num hospital, ser um capelão do hospital, um capelão num presídio, Não é só o visitador, mas ser um capelão. O que é isso? Ok? E nós tomamos por base esse texto, porque essa narrativa de Mateus, do Evangelho de Mateus, contando aí a narrativa de Cristo Jesus, ele vai dizer uma coisa muito interessante e poderosa. Quando você vai olhar para esse texto, você não encontra nenhum dons espirituais, nenhuma posição eclesiástica, mas você acha somente o dom de se doar para o próximo, o verdadeiro ágape, o amor fraterno, genuíno. E ele está determinando, dentro desse texto, algo eterno, ou seja, uns vão para a condenação eterna, outros para o paraíso ou para o seu reino eterno. E como que pode ser que o próprio Jesus está determinando a eternidade através de obras? Porque aqui não fala de dons, de milagres, de profecias, de palavra, de ordenamento ou apostólico, profeta. Não, aqui está falando de obras. E como entender isso, Senão nós ficamos confundidos de pensar que nós somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela fé. Mas é interessante também que o que testifica a minha salvação através da graça, da fé, da graça, mas mediante a fé,
é justamente as obras. Por isso que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, vai escrever em Éfeso que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. E nós fomos feituras em Cristo, esse processo nos faz ser semelhante a Cristo, para executarmos as boas obras que o Pai já o reservou antes da fundação do mundo. Então nós não somos salvos pelas obras, mas as obras que testificam realmente a nossa salvação. Tem os nossos os irmãos espíritas, que eles acham que é pelas obras que eles vão ser purificados do seu karma. Mas a Bíblia aqui dá uma alusão diferente. É quando nós já estamos purificados, iluminados, cheios do Espírito Santo, que arde em nosso coração em todo tempo, e não só em datas determinadas, fazer o bem ao próximo. E essa foi a máxima de Jesus entre Gênesis e Apocalipse. Ele resumiu tudo isso em amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e o próximo como a ti mesmo. Então, nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos as obras porque já somos salvos, ok? Mas para entender esse princípio, esse raciocínio de Cristo, eu quero lembrar a todos nós, a você ouvinte aí, que se você está gostando, dê o seu like, compartilhe, eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Passe lá no seu ministério, com seus liderados. Está aí no YouTube, Agora, se você quiser fazer o curso conosco, nós vamos deixar o link aqui embaixo também. Você recebeu a sua credencial, o seu certificado, e eu tenho certeza que vai ser bênção para você e ainda mais para o reino. Mas para nós entendermos quando é que Jesus chegou a esse senso de dizer que nós vamos ser salvos e vai ser determinado através dessas obras, Como que Jesus estava pensando, qual era o raciocínio lógico desse Cristo para dizer isso? Eu tenho que lembrar a vocês que esse capítulo 25, ele começa justamente com a parábola das 10 virgens. E o contexto vai dizer que havia uma festa de casamento e havia 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Aqui diz que as 10 virgens estavam no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo, e ambas dormiram, e ambas tinham sua botija de azeite. E a narrativa continua dizendo que quando há um toque e diz, aí vem o noivo, elas se levantam e se preparam, se arrumam, porque estavam dormindo, e quando elas pegam a sua botija de azeite, algumas estavam se apagando, 5 delas estavam se apagando, e as outras tinham azeite o suficiente para aquela ocasião, e colocou mais e acendeu mais a sua chama, mas as que estavam se apagando olhou e falou, nós não temos mais azeite, por favor, nos conceda do seu azeite. E as virgens prudentes olhou para ela e falou, nós não podemos, porque senão vai faltar para você e para nós também. E ali diz o texto que elas dão uma opinião ainda, diz, corre no mercado, quem sabe ainda vocês encontram e comprem seu azeite e volte. E elas aceitaram essa ideia, correram e foram lá. Mas diz o texto que quando elas voltaram, a porta já tinha fechado. O noivo já tinha vindo, já tinha entrado com aquelas 5 virgens prudentes e aquelas 5 ele diz, não vos conheço. Lembrando aqui, só um pensamento, abrir um parênteses aqui, que essas noivas, essas virgens, melhor dizendo, não é a noiva, elas são apenas as virgens, as debutantes com as luzes para que a noiva venha entrar. Isso não é a noiva, vamos dizer aqui, eu quero deixar bem claro, que a noiva não é a igreja. A noiva sempre foi e sempre será Israel, ok? Nós somos os debutantes que vamos vir com Cristo, diante de Israel para reinar ali e dar a Israel um governo sobrenatural
de um novo céus para nós, mas uma nova terra para Israel, ok? Então, só uma questão aí para nós continuarmos nosso raciocínio. Mas o que diferenciou aquelas virgens loucas das prudentes? Não foi o local, não foi o noivo, não foi a botija, não foi a vestimenta, mas sim o azeite. E o azeite na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar essa palavra, e ela denota, no mínimo, 3 coisas, que é o alimento, que pode ser para um curativo, é um remédio, e para dar luz, né? Expandir a luz e estipar as trevas. E fala também sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Do próprio Espírito de Deus em nós, como estava sobre Cristo, para sermos sal e luz por onde nós passarmos. Então, o azeite ali representa ou tipifica exclusivamente a pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus, nós realmente somos as virgens prudentes. E aquelas virgens loucas é porque talvez o passar do tempo, o demorar do noivo, né, o tardar do noivo, o dormir, o cochilar, o vacilar, elas se perderam o que tinha de mais de precioso, que é o Espírito Santo. Há possibilidade disso? O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, cuidado, para você não estipar, não extinguir o Espírito Santo de Deus. Por quê? É o Espírito Santo de Deus que é a fonte de todas as coisas. Que é ele que gera, ele que faz, ele que conduz e é ele que leva-nos até o Pai. Já pensou nisso? Então, a primeira parábola que Jesus vai dizer, para chegar numa conclusão da qual nós falamos de Mateus 25, 31, do bode e da ovelha, determinando ali a eternidade através das obras, começa com esse princípio, esse pensamento. Primeiro, as noivas virgem prudente, que vai ser determinadas sobre quem está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, quem está com o seu azeite, a sua botija cheia do Espírito Santo de Deus, sendo guiado, dirigido, motivado realmente pelo Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer que quem é guiado pelo Espírito Santo, né, e motivado, vive do Espírito, ele produz vida e paz, né? Ele vive essa proposta aí da vida abundante de Cristo em nós, mas somente através do Espírito. O que inclina para o Espírito é vida, mas o que inclina para a carne é morte, né? João vai declarar muito bem sobre isso, o apóstolo Paulo também vai declarar, esclarecer muito bem sobre isso. Então, o primeiro passo é o Espírito Santo. O segundo passo, nós encontramos o outro pensamento de Cristo Jesus em Mateus capítulo 13, 24, que vai falar sobre o joio e o trigo. Você já ouviu a parábola do joio e do trigo? Olha o pensamento, segue comigo esse raciocínio. Primeiro, a noiva, cheia do Espírito Santo. Segundo, o joio e o trigo. Diz a história, o contexto da história, e Jesus sempre falava em parábola, daquelas coisas que eles viviam no seu cotidiano para uma compreensão maior, né? Era uma forma didática das pessoas compreenderem melhor o ensino de Cristo. E ele vai dizer assim, olha, um certo senhor fazendeiro, rico, abençoado, próspero, tinha boa terra e boa semente. Chamou seus servos e disse, olha, vamos semear essa semente, porque esse ano vai ser um ano de boa colheita. E quando ele começa a semear aquela semente, planta, faz aquele plantio ali, seus servos ficam felizes e regam e começa a crescer, mas quando eles observam, está crescendo também não só o trigo, mas está crescendo também o joio. E eles correm ao seu senhor e falam, Senhor, nós plantamos boa semente, boas terras, mas o joio está crescendo também junto com o trigo. O senhor quer que nós vamos lá e já arrancamos, já eliminamos por completo? E o seu senhor fala, não, deixa que ambos cresçam juntos, para quando chegar a ceifa, nós vamos lá e colhemos primeiro o trigo ou o joio? Escreve aí embaixo aí se você acertou ou não. Primeiro é o joio. E amarremos e lancemos no fogo. Depois colhemos o trigo e colocamos no nosso celeiro.
É interessante, por que o joio primeiro e não o trigo? Eu acho fantástico esse pensamento, quando eu procurei saber, estudar e pedir a Deus para, né, revelar o nosso coração, e eu encontrei a resposta. Por quê? O joio primeiro, porque quando a ceifa está pronta, o joio, esse dedo aqui, vamos representá-lo com o joio, como trigo, e esse aqui como joio, ok? Então esse em pé aqui é o joio, e esse aqui é o trigo. Quando vai se colher, o joio está de pé, e o trigo, ele está encurvado. Então fica mais fácil primeiro pegar o quê? O joio. Agora me pergunta, por que o trigo está de pé e o joio está curvado? Por quê? O joio está de pé porque aqui nas suas laterais, que era o lugar da semente, só tem casca. Não tem fruto. Por isso que ele não tem peso para curvar. O trigo, pelo contrário, ele já pesa porque ele está cheio de semente, então ele pesa e curva. Pegou? Agora observa, qual que é a representação ou aplicação para o reino de Deus em nossas vidas diante do joio e do trigo? Isso fala de um mesmo lugar, de um mesmo objetivo, né? Vamos chamar aqui dos prédios ou igrejas, seja lá como você denomina, né? O lugar que você frequenta, associação, grupos. E, querendo ou não, tem ali o joio e tem o trigo. Só que o joio, ele só aparenta ser, mas não é. Ele tem veste, ele tem posição, ele carrega a Bíblia, ele veste como um crente, ele frequenta os mesmos lugares, mas não gera fruto. Sabe que tipo que é, para você identificar melhor? É aquela pessoa que só quer para ele. Fala assim, olha, hoje vai ter um culto de palestra motivacional ou empresarial para você crescer, e ele está lá. Ah, hoje tem palestra, hoje tem um culto de libertação, de cura, ele está lá. Ah, hoje tem evento, ele está lá, participando, querendo mais. Mas quando fala assim, olha, hoje tem evangelismo, ele não quer. Hoje nós vamos visitar um hospital, ele não vai, ele não tem tempo. Vamos no presídio, muito menos. Vamos no orfanato, vamos numa creche, ou vamos no asilo. Ele nunca tem tempo para se doar. Então, ele não gera fruto. Agora, o trigo, ele está cheio de fruto. Da longanimidade, da benignidade, da mansidão, domínio próprio, da autorresponsabilidade do cristão de ter a obrigação de semear boa semente. E o trigo fala de duas coisas, né? Primárias, né? Ele fala de alimentação, né? Porque o trigo ali é que fazia-se de todo o alimento, praticamente, das pessoas. O pão da vida sai do trigo, né? Então, um alimento para todas as ocasiões. E quando nós somos representados como trigos, são pessoas que sabem fazer pelo menos, no mínimo, duas coisas, ou as duas principais ação ou atitude ou resultado do trigo, ou seja, daquele cristão que recebeu, que está cheio, ele sabe fazer duas coisas. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus, lembra? Ele é uma noiva prudente. Então o Espírito Santo de Deus vai gerar nele o quê? Duas coisas: o fruto e a adoração. Duas coisas o trigo faz quando ele curva. Esse simbolismo de estar curvado significa duas coisas: servir e adorar. Quando você se torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro trigo, né? Cheio do Espírito Santo, você só vai saber fazer duas coisas: servir ao próximo e curvar para adorar o eterno e soberano Deus. Pegou? Olha que revelação profunda, que coisa maravilhosa. Então isso dá para nós olharmos no espelho, que é a palavra, se estamos sendo trigo ou joio, noiva prudente ou louca, para nós chegarmos ao ponto de estar recebendo a nossa eternidade. Por isso que Jesus falou. Agora, depois de você entender se você é noiva, louca ou prudente, joio ou trigo, aí chega ele com a conclusiva. Agora, a conclusiva é: deixa eu ver o resultado do que você fez.
com a aparência de ser noiva prudente, ou com a aparência de ser trigo, ou você sendo uma verdadeira noiva, cheia do Espírito Santo, onde gera em você um verdadeiro servir e uma verdadeira adoração. Eu lembro aqui do Salmo, não minto, me perdoe, Isaías 58. Na antiga aliança já se falava de obras. Eu não quero sacrifícios, eu quero benignidade, eu quero bondade. Eu quero que você socorre, eu quero misericórdia. Leia o Salmo 58. Depois Jesus vem e fala a mesma coisa. Eu não quero esses serviços seus aí religiosos apenas, não. Isso aí está me nojando. Eu quero ver na prática com o próximo. Jesus vai fazer e falar de uma forma bem clara, rasgada, como curto e direto ele era, principalmente para os religiosos. Jesus não veio combater somente o pecado. Ele veio combater justamente a religiosidade, porque o pecado ele ia resolver na cruz. Né? Então, concluindo esse texto de Mateus 25, por que Jesus vai determinar a nossa eternidade através das obras? Porque o raciocínio dele é que agora você já conhece como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo, quando está em nós, ele não é inútil ou vamos dizer, anulado ou neutralizado. Não, quem tem o Espírito Santo não consegue ficar parado. Ele vai estar sempre se movendo. Lembra de Paulo falando que é como o vento, que não sabe para onde vai nem para onde vem, mas que é guiado pelo Espírito? Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, é gerado nele fruto, e como fruto, ele vai saber adorar e servir a Deus e vai ser uma ovelha do rebanho de Cristo. Pegou? Então guarde essa mensagem. Essa mensagem é poderosa para você entender todo o contexto da capelania. Porque capelania é justamente isso. Você trazer uma parte do céu para a terra. Você como capelão, você vai entender a sua posição como sacerdote, como rei, que você tem que reinar, e como embaixador. Embaixador é aquele que traz um pedaço da sua nação dentro de outra nação. Então você vai trazer um pedaço do céu para a terra. Então esta é a proposta da nossa capelania da UCEBRAS com essa introdução.